O que nós sabemos até o momento sobre o caso do ex-deputado Alexandre de Ramagem e a detenção pelo ICE em Orlando, na Flórida? Ele postou um vídeo declarando que não foi uma questão de trânsito, que foi uma questão migratória, ou seja, não foi um policial local que parou ele por uma situação de trânsito, foi os próprios agentes do ICE. Já que ele declarou isso, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: quem que denunciou? Porque o ICE foi direto a ele. Nós estamos falando de Orlando, Flórida. Orlando, Fort Lauderdale e Miami tem muito estrangeiro, muito estrangeiro. Então é impossível dizer que foi só uma coincidência que o ICE parou alguém e era ele, tá? Então, óbvio que se o ICE parou é porque já tinha a placa do carro dele e estava seguindo ele, ok? Por denúncia. Agora, precisa-se saber quem denunciou, né? Pode ter sido qualquer pessoa ou pode ter sido um funcionário do consulado. O que a gente sabe sobre essa cooperação, né? Que se fala muito da cooperação da Polícia Federal com o ICE. E isso não é só com a Polícia Federal. O Departamento de Homeland Security, o Homeland Security Department, ele há muitos anos ele começou a fazer vários acordos com outros governos para melhorar a segurança interna dos Estados Unidos, tá? E isso envolve parceria ou cooperação. Então, o que acontece? Tem policiais que são escolhidos pelos seus órgãos de origem, que vão como adidos e são escolhidos para colaborar com as autoridades federais, migratórias ou outras agências federais em relação aos cidadãos dos países de origem. Então, como é que isso funciona? Vamos colocar aqui um cenário, tá? E vamos colocar um cenário Brasil. Tem um adido em Miami, não sei, acho que Orlando também, mas vamos falar Miami. Tem um adido em Miami da Polícia Federal, ele coopera com o ICE. Então essa cooperação funciona da seguinte forma: o próprio policial federal ele tem um login para entrar no sistema do ICE e dar informação para o ICE que possa colaborar com a segurança interna dos Estados Unidos. Que informação ele dá? Sobre cidadãos brasileiros, ou seja, ele põe lá no formulário do ICE, esse brasileiro, nome tal, porque o consulado, ele, a partir do momento que ele tem muita ligação com renovação de passaporte, carteira consular, então, de certa forma, ele tem acesso a muitos brasileiros que vivem de forma ilegal nos Estados Unidos. Eu não vou afirmar isso, mas há muitos anos, quando começou esse ano de carteira consular, eu já avisava para alguns brasileiros, falei: olha, se você está irregular nos Estados Unidos, fazer uma carteira consular, porque na época, vamos voltar um pouco isso eu acho que começou em 2000, 2001, na época, a desculpa que o consulado brasileiro dava é que ele só queria fazer essa carteira consular para auxiliar os brasileiros. Quando um brasileiro morre, quando um brasileiro desaparece, porque daí já não tinha mais passaporte, a carteira consular ia auxiliar isso. E eu dizia para alguns amigos, olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia, porque se você está irregular nos Estados Unidos ou qualquer outro país e você tem uma carteira consular, você faz uma carteira consular, existe uma ficha sua lá, com seu endereço, seu telefone, todas as informações. Para você obter a carteira consular, você tem que dar informação para o consulado. E aí?
Como é que essa informação vai ser usada? Né? Hoje, a gente pode afirmar que a gente já sabe como essa informação é usada. Então, o que acontece? Como existe essa informação de muito brasileiro que mora lá, eu acho que o consulado talvez não saiba se essas pessoas moram de forma regular ou irregular, mas tem dados. Ó, brasileiro X, passaporte tal, mora nesse endereço nos Estados Unidos, tem dados. Então, quer dizer, daí com esses dados o ICE pode cruzar. Pega lá, manda a lista aqui de gente que tem carteira consular. Aí o adido lá manda. Isso é uma colaboração. Manda lá o número as pessoas. O ICE vai cruzar. Vamos ver se essas pessoas aqui estão regulares nos Estados Unidos ou estão irregulares. Ou achamos aqui, ó, 50 regular, 30 irregular. A partir disso o ICE já separa, né? A lista de irregular já não importa mais. Põe a lista de irregular e ali vira já alvo de investigação. Que investigação? Para ver como é que estão essas pessoas. Qual é a situação dessas pessoas? Não, já foram embora dos Estados Unidos. Não, estão em processo disso. E assim eles vão trabalhando para poder ir atrás de quem está irregular. Ou até mesmo acompanhar, né? Isso é Homeland Security, é cuidar da segurança interna do país com a presença de estrangeiros. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que essa denúncia saiu saiu do consulado por um adido, possivelmente da Polícia Federal, que é quem tem acesso ao sistema do ICE para gerar essas informações. E aí o ICE automaticamente, com as informações, foi atrás. Só que aí, onde é que está o pulo do gato aí? O adido, o servidor público que fez isso, ele fez com um objetivo, ou com ordem, mas com um objetivo, cara, não sei se eu posso colocar objetivo político, mas assim, fez intencionalmente. Porque veja bem, vamos colocar que eu sou um adido da Polícia Federal. Tem um ex-deputado nos Estados Unidos, está condenado no Brasil, mas nos Estados Unidos ele não tem nenhum problema. Para que eu vou gerar essa informação para o ICE se eu sei que isso não vai trazer nenhum resultado? Por quê? Porque ele não é condenado nos Estados Unidos, ele não está ilegal nos Estados Unidos. Então para que eu vou gerar isso? A única coisa que eu vou fazer é barulho. A não ser que seja uma pessoa muito ignorante, que não saiba como é o procedimento dos Estados Unidos, que também é possível. Né? Você vê tudo quanto é tipo de adido, porque é tudo questão política. Né? Você vê muita gente que nem falar inglês não fala, e está lá como adido nos Estados Unidos. Tá? Então, eu vejo que isso é bem possível, uma denúncia de dentro, mas não estou afirmando. Pode ter sido qualquer pessoa, até o vizinho, entendeu? Uma pessoa que teve interesse, sabe? Uma pessoa até de esquerda que mora ali, viu ele por ali, pegou a placa do carro e fez a denúncia. Mas o ICE, ele dá muito mais atenção à denúncia que vem de colaboradores do que de população, sabe? Isso é óbvio, né? Então, assim, precisa descobrir quem que fez a falsa denúncia, porque é uma falsa denúncia, né? Porque qual que é a colaboração, como é que funciona esse colaborador? Ele funciona o seguinte: ele não vai denunciar a pessoa só porque ela cometeu um crime no Brasil. Isso não é suficiente. E eles sabem disso. Ele vai denunciar essa pessoa se ela tiver não só sendo procurada pelo país de origem, mas que o crime seja classificado como crime também nos Estados Unidos. Isso você não precisa ir na corte para você saber se a pessoa tem um crime que nos Estados Unidos é classificado também. Basta você ler a lei, pô. Então, se o cara foi condenado no Brasil
essa mesma condição dele quando era no Brasil, isso está na lei nos Estados Unidos? Não, não está. Então eu vou denunciar esse cara para quê? Não vai servir para nada, só fazer barulho. Então, entendeu? Por isso que ele saiu em 2 dias. Aí vem a imprensa desinformada, sensacionalista do Brasil e fala um monte de bobagem. Aí eu anotei algumas coisas aqui para esclarecer para vocês. Eu vi falando na imprensa brasileira sobre que essa situação que aconteceu agora, que o Eduardo Bolsonaro falou com o secretário de Estado Marco Rubio, e o Marco Rubio ligou para o ICE para pedir explicações. Vamos bater nesse ponto. O Marco Rubio é secretário de Estado. O ICE não é uma agência do Departamento de Estado. O ICE é uma agência do Departamento de Homeland Security, ou seja, o Marcos Rubio não manda no ICE. Ele não ligaria para o ICE para pedir explicações. Na melhor das hipóteses, ele ligaria para o secretário de Homeland Security e pediria auxílio. Houve essa situação assim, tem como você verificar para mim? Porque o pessoal que me ligou, um deputado amigo, um pessoal amigo aqui brasileiro, eles ligaram para mim e disseram que ele foi detido lá em Orlando e que ele está todo regular. Você tem como ver para mim? Aí o secretário de Homeland Security, não, pode deixar, eu vou checar. Aí ele mandou alguém, exatamente, provavelmente uma secretária, verifica esse caso aqui para mim, essa pessoa. Ah, tá, verificou. Não, ele está regular, pediu o asilo e está tudo certo. Então tá, então manda soltar, ponto. Não tem jeitinho brasileiro nisso. Não soltou porque o Marcos Rubio interferiu. Soltou porque ele estava regular. Está regular, aliás. Esse é o ponto. Ele soltou porque ele está regular. O Marco Rubio, se ele fez isso, de ligar para o secretário de Homeland Security, ele fez isso apenas para acelerar. E ele só fez isso porque possivelmente, tanto o deputado Eduardo Bolsonaro ou qualquer outra pessoa que tenha ligado para ele, falou, ele está regular, não tem nada errado. Porque se falasse assim, ele está irregular e, ajuda, aí o Marco Rubio na hora falaria, sinto muito, eu não posso fazer nada. Ele está descumprindo uma lei e eu vou interferir nisso? Não, você está doido, eu perco o emprego. Entendeu? Então, não teve jeitinho brasileiro nisso aí. O ex-deputado Alexandre Ramagem está regular, senão ele estaria preso ainda, tá? E se houve essa interferência do Marcos Rubio, foi apenas para dar uma atenção rápida para o caso, senão o Alexandre Ramagem ficaria lá talvez 15 dias, até mais, porque é um processo. Tem que identificar a pessoa primeiro. Identificou, agora procura o caso dele, vê o que tem. Tem algum pedido dentro da agência? Tem. Aí pronto, libera o cara. Isso aí é um procedimento administrativo burocrático do dia a dia do Homeland Security. Não tem nada especial nisso. Caso como o Ramagem deve ter uns 500 todo ano. Tá? No Brasil se faz um show de uma coisa que é o dia a dia do Homeland Security. Segundo, que aí também, imprensa brasileira dizendo, jornalista falando que agora isso vai facilitar no asilo dele e que vai dificultar a extradição dele. Caraca, duas coisas completamente diferentes uma da outra. Asilo, vou repetir, asilo. Quem concede asilo é o Departamento de Homeland Security. Extradição. Quem aprova ou reprova extradição
é o Departamento de Estado. É lógico que tem um processo, eu já expliquei no outro vídeo como é que é esse processo. O Departamento de Estado manda para o Departamento de Justiça, o Departamento de Justiça leva para um tribunal, o tribunal certifica essa extradição, se é legal ou não nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça devolve para o Departamento de Estado dizendo se foi certificado pelo juiz federal ou não, e o Departamento de Estado decide se vai extraditar o estrangeiro ou não. Asilo tem a ver com Marco Rubio? Não. Asilo é de jurisdição do Departamento de Homeland Security, que o Marco Rubio não manda, é outro secretário. Extradição é com Marco Rubio. Então não misturem as coisas, pelo amor de Deus, eu não sei onde é que vocês aprenderam jornalismo. Não misture as coisas. Num outro veículo, porque minhas fontes, não sei o que, não sei. Eu acho melhor começar a trocar as fontes de vocês, entendeu? Porque troca pelo Google, pronto, troca essas fontes pelo Google que vai dar mais certo, vocês vão acertar mais. Porque eu juro, eu não consigo entender que tipo de jornalismo é esse. Jornalismo sem informação, está precisando fazer dever de casa, sem informação básica, não sabe nem o que uma secretaria faz e a outra secretaria faz, confunde tudo. Não tem conhecimento. Então, eu só queria esclarecer para vocês que independente, por isso que eu digo, jornalismo com militância, jornalismo com ideologia, jornalismo sensacionalista não é jornalismo. É só, não sei nem o que pode chamar isso. Jornalismo não é, tá? Então, eu gostaria só de esclarecer isso para vocês. O ex-deputado Alexandre Ramagem, ele foi liberado porque ele está legal. Ele foi liberado rápido demais. Ok, pode ter tido uma influência da velocidade de liberação dele do Marco Rubio, pode, mas ele não ligou para o ICE para pedir explicação, ele não manda no ICE. Quem manda no ICE é o secretário de Homeland Security. O Marcos Rubio, no máximo, ligou para o secretário de Homeland Security e falou: estou com uma situação dessa aqui, me falaram que ele foi detido, você tem como checar, me dar uma força nisso aí? Ponto. Tá? Então, agora, o que eu vejo que vai acabar acontecendo é o seguinte: vão fazer tanto show com Ramagem e com Eduardo Bolsonaro, que eles daqui a pouco vão ter condição de se tornar até presidente do Brasil em breve, de tanto que bate numa coisa que é um assunto do dia a dia do Homeland Security, que não tem nada de especial nisso. Provavelmente hoje já deve ter um outro político de outro país passando por uma situação semelhante, e vai ser o mesmo processo burocrático administrativo do ICE, e na imprensa brasileira faz um show danado como se fosse uma coisa assim, uma notícia mundial. Então tá, só esclarecendo isso, tá? De novo, ele foi liberado por estar legal, tá? Outra coisa, ele não fugiu, foi outra coisa que eu escutei de um jornalista, ele não fugiu ilegal do Brasil. Ele entrou nos Estados Unidos. Se ele tivesse fugido ilegal do Brasil, ele não teria entrado nos Estados Unidos, porque ele teria passaporte brasileiro cancelado. Quando ele saiu do Brasil, ele saiu numa condição normal. Senão ele não teria entrado nos Estados Unidos. Uma coisa que eu queria informar também sobre a Interpol, né? O Brasil sempre na inocência de achar que é um grande player na geopolítica mundial. A Interpol tem força policial em alguns países, principalmente países do terceiro mundo, tem força policial. A Interpol, em países como Inglaterra, Estados Unidos, ela só tem caráter informativo. Não tem força policial nenhuma. Um agente da Interpol não pode chegar lá nos Estados Unidos e prender um cara. Não pode. Tá? Uma pessoa só pode deter a pessoa com colaboração do FBI, de outras agências federais.
Isso pode. Colaboração. Eles vão lá no FBI, vão na polícia de Nova York, seja quem for, e ó, preciso de uma ajuda aqui. E o chefe de polícia, no caso de Nova York, chefe de polícia ou o diretor da Polícia Federal decide, não, detém esse cara aí e vão ver direito esse caso. Pode deter. Agora, pergunta se esse cara vai sair dos Estados Unidos com um agente da Interpol. Vai não. Não vai não. Por quê? Porque daí ele tem a seguinte situação. Ele vai ter que ser deportado se ele tiver ilegal, ou ele pode ser extraditado se ele tiver... Ele pode ser deportado se ele tiver ilegal, ou ele pode ser extraditado se ele tiver legal. Se ele tiver ilegal, o caminho é a deportação. Se ele tiver legal, o caminho é a extradição. E aí eu já expliquei que a extradição é pelo Departamento de Estado e a deportação pelo Homeland Security. Mas um juiz federal tem que dar ordem. Um juiz federal tem que dar ordem. O ICE, ele cumpre ordem de um juiz. Tá bom? Qualquer coisa, comenta aí e a gente vai falando mais sobre isso. Abraço e até a próxima.